E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Fernandão puxando sempre aquela vibe. É isso aí, galera. Glória a Deus. Muito bom estar novamente a gente poder compartilhar aí, né, aquilo que a gente se propôs a estar dando de orientação, daquilo que nós temos recebido como conselho dessa igreja, né? E esse mês, e assim como vai ser o restante do ano inteiro, e assim como foi o ano passado todo, a gente tem trabalhado com temas e tudo mais, então é muito importante que você esteja em todos os domingos, porque há uma sequência lógica daquilo que está sendo ministrado. As coisas não estão soltas assim, e a gente não chega aqui no domingo e fala, nossa, agora Deus vai me revelar o que eu vou pregar, e aí a gente começa a falar aqui. Não, há um planejamento do ano todo, para todos os domingos, para onde a gente quer chegar como igreja. Então, nesse mês de janeiro, a gente está trabalhando com a temática, né? A gente até mandou aí na lista de transmissão, a gente fez a postagem, né? A gente está falando sobre o melhor ano de nossas vidas. Como que a gente pode fazer desse ano de 2019, de fato, um ano novo. Então, no primeiro domingo, o Erovaldo já começou a compartilhar, já começou a falar a respeito disso. E aí a gente tem falado agora, domingo passado, e nesse a gente vai dando continuidade. Mas antes de entrar aqui, eu queria orar mais uma vez, pedir para que haja a graça do Espírito Santo para nos capacitar a entender tudo aquilo que Ele quer transmitir para nós essa noite. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, que é vida. Pai, eu quero clamar ao Teu Espírito Santo que possa, Deus, no nome de Jesus, trazer entendimento, Pai. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, Pai. Porque não é apenas informação, Pai, que nós viemos aqui essa noite receber, Pai. Mas nós queremos receber da parte do Senhor, Deus, transformação de vida, Pai. Que essa palavra ela se torne vida, Senhor Deus. Em todos os dias da nossa vida, Pai. Em toda semana e durante todo esse ano, Pai. No nome de Jesus, faz a Tua obra no nosso meio essa noite, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, então é o seguinte, domingo passado, eu queria fazer apenas uma recapitulação. Vixe! Travou. Recapitular um pouco aquilo que eu compartilhei domingo passado. Que eu creio que é importante, por quê? Porque, como eu falei, está ligado com aquilo que eu quero compartilhar um pouco aqui essa noite. Então, domingo passado eu falei a respeito de nós fazermos planos, né? Da gente planejar o melhor e o maior planejamento de todos. Porque vira ano e sai ano, a gente sempre planeja. A gente sempre está com aquela expectativa com relação ao ano que vai vir, ou ao contrário. Ou o ano foi tão ruim, que às vezes a gente chega no final de dezembro, tão desanimado, tão debilitado, às vezes faltando uma perna, um braço, de tanta guerra que você lutou, de tanta luta que você teve, que o próximo ano para você, às vezes, não vai fazer muita diferença, e aí você também não tem tanta expectativa com relação a esse ano novo. E aí a gente viu que todos nós planejamos, todo mundo tem planejamento. E aí a gente viu que ou alguns planejam demais, ou alguns planejam de menos. E aí a gente viu também que planejar demais é pecado. Por quê? Porque a gente acha que nós temos o controle de todas as variáveis da vida e a gente acha que a gente tem o controle de tudo, inclusive da nossa vida. E aí a gente planeja tudo. A gente fica obcecado e obstinado em querer planejar os mínimos detalhes de todos os meses, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. A gente tem tudo na ponta do papel, a gente escreve, a gente deixa um caderninho guardado com tudo aquilo que a gente pensa em realizar nesse ano que chegou. E, meu irmão, quando você fica nessa paranoia, você dá lugar para a ansiedade. Você dá lugar para o seu coração, para a frustração. Porque de tanto você querer ter o controle de tudo, você no final vai perceber que você não tem o controle de nada. E aí esse é um perigo que a gente pode correr, você planejar demais. E a gente viu também que muitos outros ligam, né, o botãozinho lá que eu falei que é censurado, não posso falar aqui, e aí a gente não planeja nada.
E aí eu queria até consertar, né, aquilo que eu falei domingo passado. Tem pessoas que deixam uma música de fundo, né, para tocar no ano. E a música daqueles que não planejam nada é a música do Zeca Pagodinho. Né? Não é do Martim da Vila, que eu falei errado domingo passado. Essa heresia eu não podia deixar passar. É do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Por quê? Porque as pessoas, elas não planejam nada. Como eu falei, às vezes o ano foi tão difícil que ela não tem expectativa nenhuma para o próximo ano. E aí ela fala, planejei muita coisa esse ano, não aconteceu nada, então esse próximo ano eu não vou planejar nada. Não quero saber de nada, então deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí eu fico livre, leve e solto, sem nenhum compromisso com nada. E aí a gente viu também que isso não é pecado, mas isso é um erro que a gente comete. Por quê? Porque aquela pessoa que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Uma pessoa que não tem uma noção de propósito e destino na vida, ela vai a todo momento buscar atalhos. Porque os atalhos são rápidos, fáceis e você consegue resolver rápido. Ninguém quer passar os processos que Deus tem para a nossa vida, que é uma jornada, é uma caminhada longa. E aí a gente quer sempre buscar atalhos. E aí você buscando atalhos, você às vezes não vai chegar aonde Deus gostaria que você chegasse. Porque você não tem um plano, você não tem sequer uma noção de onde você quer chegar. E aí a gente viu também que um perigo da gente adotar essa filosofia de vida, de não planejar nada, é que ou a gente vai querer viver a vida dos outros, e hoje isso é algo fácil, né, por conta do Instagram, por conta do Facebook, a gente acompanha a vida da galera assim, a todo momento, e aí a gente acaba vendo aquilo e achando o quê? Que a nossa vida é uma droga. Nossa, mas fulano só viaja, não, fulano só come em lugar massa, não, fulano tem um trabalho legal. E aí a gente olha para a nossa própria vida, e como a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente começa a se comparar. E a comparação, velho, é osso. A comparação, ela destrói aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque aí a gente tira o foco daquilo que Deus reservou para nós vivermos, e aí a gente passa a viver a vida do outro. A gente começa a ter inveja. A gente não sabe como que a pessoa às vezes trabalhou, lutou, estudou, garrou ali firme durante muitos anos para estar no lugar onde ela está agora, e aí a gente começa a invejar a vida daquela pessoa. E aí a nossa vida a gente começa a entrar em crise. A gente começa a ficar louco. Por quê? Porque, minha vida é uma droga. Mas às vezes o sintoma você não sabe aonde você quer chegar. E por conta disso, você olha para a vida das outras pessoas e começa a se comparar. E quando você se compara, meu irmão, isso dá uma brecha muito grande para frustração no seu coração. Isso é muito triste. E quando você não planeja, você também passa a viver segundo aquilo que muitas pessoas falam para você. Então, como você não tem uma opinião própria, uma personalidade, como você não sabe qual o seu chamado, a sua vocação para a sua vida, você acaba sendo levado por aquilo que as pessoas falam. E aí você entra na onda, você é da modinha. A moda esse ano é ser isso, então eu vou concentrar meus esforços nisso. Aí você vai, chega no final, vê que não é isso. E aí você passa a viver de acordo com as modas e tendências daquilo que o mundo está dizendo. E aí isso também gera o quê? Frustração. Então, às vezes, por isso que você também está frustrado. Por quê? Porque você não toma as decisões segundo as suas convicções, segundo o seu próprio entendimento. Mas a todo momento você está sendo influenciado pela opinião de outras pessoas. Aí eu dei o exemplo lá de quase como que eu fui parar no quartel, depois vocês assistem lá no YouTube, e como que isso mudou a minha vida. Porque a minha família queria que eu fosse para um lado, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim falava não.
E aí eu decidi seguir aquilo que eu estava entendendo. E aí, muitas vezes, você está nessa sinuca de bico. Às vezes você chegou num ponto esse ano, divisor de águas. Você terminou o colegial, ou você vai entrar no colegial, ou você vai entrar na faculdade. Qual o planejamento, o que você pensou para esse ano? Mas é necessário que você entenda que se você não souber aonde você quer chegar, você vai chegar no final do ano e vai ver que correu atrás do vento. Você andou em círculos e não chegou a lugar nenhum. Então, meu irmão, planejar é bom, na medida ideal. Não planejar não é bom também. Mas o maior planejamento de todos que nós precisamos fazer é o planejamento da nossa jornada espiritual. Então, se você nunca leu a Bíblia inteira, se você tem dificuldade para orar, se você tem dificuldade para estar em comunhão com os irmãos, esse ano é o ano para que você planeje essas coisas. Porque é a partir da sua vida com Deus que você vai conseguir planejar de forma eficiente, de forma mais alinhada com aquilo que Deus tem para a sua vida, do que qualquer outra forma. Não adianta nada você planejar a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida financeira, se você não antes estiver alinhado com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E você só vai entender isso no secreto da sua intimidade com Deus. Então, antes de planejar tudo, planeje o essencial. Porque às vezes você está planejando as coisas supérfluas da vida, vamos falar assim. Às vezes você está priorizando aquilo que não é importante. Então você precisa planejar aquilo que é importante, que é a sua vida com Deus. Então, se você quer ganhar conhecimento na palavra de Deus, busque o planejamento bíblico, o nosso programa de estudo bíblico, para que você tenha uma disciplina de leitura da palavra. Se você quer conhecer, entender toda a história da igreja, tudo aquilo que aconteceu ao longo dos anos, procure ler livros. Isso vai te auxiliar. Quantos livros você leu ano passado? Quantos livros você pretende ler esse ano? Quanto de oração você tirou na sua casa, no seu quarto, no seu secreto? Foi 5 minutos, foi 10, foi nada? Então, meu irmão, às vezes é por isso que você andou se frustrando em muitas áreas da sua vida. Porque se você tivesse deixado, às vezes, de assistir o tanto de Netflix que você assistiu e buscasse orar e ler a palavra, pelo menos um pouco que seja, você teria mais luz para poder enfrentar os problemas que surgiram no ano passado. Então entendam que tudo vai depender da sua vida com Deus. Tudo vai partir dali. Então todas as coisas vão ser alinhadas. Às vezes você está tentando tratar um problema, a causa, o efeito de um problema, sem saber a essência dele. Então às vezes você está com dor abdominal e não está sabendo o que você tem. E às vezes você toma remédio por conta própria, você toma Anador, você toma Dorflex, porque acha que é uma dor muscular, e aí você vai engabelando aquilo, você vai achando que está resolvendo o problema, porque por um momento você tem um alívio, você tem um prazo, mas logo aquela dor volta. E aí, quando você se dá conta que não aguenta mais aquela dor, você vai no médico e vai descobrir que a sua apendicite já estava quase explodindo dentro de você. E você estava quase morrendo. Se você não fosse no médico ver, você ia morrer. E da mesma forma, a gente tem vivido a nossa vida. A gente quer apagar incêndio, a gente quer tratar a causa, a gente quer tratar aquilo que são as consequências de uma dor espiritual, sem tratar aquilo que é o essencial, sem ir ao fundo do problema. Então, meu irmão, às vezes as angústias, as aflições, as ansiedades, os medos na sua vida, no seu coração, e nas áreas que você tem colocado diante de Deus aí para romper e para viver durante esse ano, a causa é uma só: sua vida com Deus.
Como é que está seu relacionamento com Jesus? Como é que está seu relacionamento com o Espírito Santo? Quanto tempo você tem gasto buscando Ele? Porque é a partir daí que vai surgir luz para a sua vida. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina, ela traz vida, ela traz direção. Então, enquanto você estiver no escuro tentando planejar a sua vida, meu irmão, sem o verdadeiro conselho da palavra de Deus, você vai só se frustrar. E dito tudo isso, existe um terceiro aspecto que influencia demais a nossa jornada e que vai influenciar demais o nosso ano. E muitos aqui, às vezes, já experimentaram isso, alguns já viveram isso na pele, outros já se deram conta e abriram seus olhos, e entenderam a importância de compreender isso, que é o quê? É a gente entender o impacto que andar com as pessoas causam na nossa vida. Qual o impacto que andar com as pessoas causam na nossa vida? Esse é o terceiro aspecto que nós precisamos entender se a gente quer viver um ano massa diante de Deus. Por que eu falo isso? Porque a gente acha que nós não somos pessoas influenciáveis. Nós achamos que nós temos a nossa mente ela é blindada, os nossos ouvidos são blindados, e a gente não recebe influência de lugar nenhum. E a gente vive a nossa vida conforme a gente assim determina. E esse também é um engano. A gente pode achar que é papo furado, que não tem nada a ver, mas as pessoas com as quais eu decido andar junto, as pessoas com as quais eu decido criar vínculos de relacionamentos mais profundos, elas podem determinar aonde eu vou chegar na minha vida. Elas podem determinar. Porque tem um poder muito grande de influenciar a minha jornada com Deus. Ou pode me trazer para mais perto, ou pode me afastar. E aí eu queria que a gente abrisse lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Salomão dando a letra aqui, ó. Quem anda com sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Agora abre lá em Salmos, capítulo 1. Volta um pouquinho aí. Salmos, capítulo 1. A gente vai ler só o versículo 1 por enquanto. Eu vou ler na versão NVI, porque essa versão aqui, eu acho ela mais da hora nesse capítulo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Até aqui por enquanto. Nesses dois versículos, a gente vê, através da palavra de Deus, o quanto nós somos influenciáveis. Salomão falou, olha, quem anda com sábios se torna sábios, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. E pensando a respeito disso, vendo e lendo algo a respeito de como nós somos influenciáveis, eu cheguei num cara que ele falou algo também que eu fiquei com um pouco de receio quando eu li. Eu já até citei isso algumas outras vezes, mas depois eu fui pensando, fui pesquisando também a respeito disso e lendo aquilo que está em Provérbios. E esse cara ele chama Jim Rohn. Ele é um palestrante americano, ele já morreu.
Inclusive, ele foi um dos caras que aconselhou um outro palestrante que hoje é uma influência muito grande nos Estados Unidos, que chama Tony Robbins. Tem até uma série no Netflix que fala um pouco a respeito dele, o trabalho dele, excepcional, em ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito e destino. Esse cara, ele falou assim, ó, que você é a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Então, olha o que ele falou. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. A gente pode achar que isso é bobeira, a gente pode achar que isso é papo furado, uns podem concordar, outros podem não concordar. Mas o fato é que nós somos pessoas altamente influenciáveis. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Nós não somos seres animais que estamos presos numa gaiola e que não se relaciona com ninguém. A gente está a todo tempo se relacionando uns com os outros. E isso tem um poder muito grande sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, de nos influenciar. E eu queria dar 2 exemplos para que a gente pudesse visualizar isso melhor. O primeiro exemplo a gente vê isso na relação de pais e filhos. Você pode ver, os filhos são como esponjas, velho. Eles estão absorvendo tudo. Se você fala alguma coisinha ali errada, algum momento ele vai guardar aquilo ali no gravadorzinho dele e vai soltar na hora que você estiver menos esperando. Para te passar vergonha ainda, né? E você pode perceber que os filhos são a cara do pai, não apenas fisicamente, mas em todo o seu comportamento. Como que eles agem, como que eles reagem, tudo isso sofre influência de como os pais educam seus filhos. A gente pode perceber isso visualmente. Nossa, mas fulano fala igualzinho o pai dele. Não, mas essa menina parece demais com a mãe dela. Por conta de quê? Por conta dessa influência que os pais têm sobre os filhos. E aí você passa mais da metade da sua vida vivendo com seus pais e você acha que isso não vai te influenciar na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de ser. Isso tem um alto poder de influência. Os pais com os filhos. Ainda mais morando na mesma casa. E o segundo exemplo é nas nossas relações de trabalho. A gente vai perceber isso quando entra um funcionário novo na empresa. O cara chega animado, o cara chega feliz. Nós vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, ao invés dele ir, ele ser direcionado para um treinamento, ou às vezes para um grupo de pessoas que estão alinhados com a cultura da empresa, ele começa a andar com pessoas que só falam mal da empresa. Aí ele mal entra e já começa a meter o pau na onde ele vai trabalhar. O cara chega animado, aí vem um espírito de porco lá e começa, mas você não conhece ainda, você está chegando agora, então você vai ver ainda, muita calma. E aí o cara começa o quê? A desanimar. Ele tinha todo um potencial para poder entregar ali, mas ele é contagiado por um espírito de pessoas que trabalham nessa empresa há muito tempo e que já não tem mais compromisso nenhum. A pessoa ela é influenciada por aqueles outros que já trabalham ali mais tempo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu consigo ver isso, principalmente lá onde a gente trabalha, onde tem muita rotatividade, a gente percebe isso. O cara entra bem e depois começa a relaxar, começa a desanimar. Eu não sei se você vive essa realidade de empresa, mas isso acontece, isso é real. Se a pessoa ela não tem um treinamento, se ela não é direcionada para ter aquela cultura da empresa, meu irmão, ela vai se tornar um servo inútil, rapidamente. E aí a gente vai vendo todos esses exemplos. Eu tenho um exemplo meu que eu queria dar para vocês verem, para vocês se identificarem um pouco. Há 2 anos atrás eu comecei numa louca de ler livro, porque até então eu não tinha esse hábito. Eu lia só a Bíblia e olhe lá, e aí eu queria
conhecer mais. Eu precisava ir mais além. Então eu comecei a criar esse hábito. E aí eu fiquei tão nessa paranoia de querer adquirir conhecimento, de querer crescer, de querer conhecer mais além daquilo que eu já tinha conhecido, que eu estava num ponto que eu não podia ver nenhum anúncio no Instagram de livro, que já dava uma doida de querer comprar. O Christian está aí, a Bela também pode comprovar isso, a Cláudia é outra também aficionada, o Rafa tem para comprovar. A gente fica se marcando lá nas promoções. Por quê? Porque aquilo tem um poder muito grande de nos influenciar para realmente comprar. Quando você começa a pesquisar muita coisa no Google, você pode perceber que lá no seu Facebook vai aparecer coisas relacionadas àquilo. Porque os caras já fazem uma programação para que você possa gastar. E aí vai aparecer bem assim, pum. E aí você vai ficar tentado a comprar, a fazer, a gastar aquilo que eles estão colocando. Por quê? Porque eles entendem a dinâmica do nosso cérebro. Eles entendem a dinâmica que o mundo e que as pessoas vivem. Elas são influenciáveis. Olha, joga algo ali que você vai pescar. E eu até hoje estou nessa. Eu sou influenciado nesse sentido. Se eu vejo um livro ali, eu já quero comprar. Agora eu estou me controlando mais. Segura a onda, não é o momento ainda. Deixa eu terminar de ler os que eu já comprei. E você? O que te influencia quando você vê nas redes sociais? Às vezes é uma comida. Às vezes você está lá de boa, um irmão posta um brigadeiro lá, daquele jeito, e você nem estava pensando naquilo. E você às vezes sai para comprar um chocolate. Porque você foi influenciado. E agora é muito fácil a gente influenciar as pessoas. E isso é real. Isso está sendo feito a todo o momento. O meio que nós vivemos nos molda. As pessoas com as quais a gente mais convive vai moldando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir e de ser. Isso é certeza. E quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo as opções também de escolher quem nos influenciará ou não. Então, quando a gente é criança, a gente pode perceber que os pais exercem uma grande influência nos seus filhos. Mas quando o menino, a menina começa a entrar na adolescência, a gente vai percebendo que a influência maior dela não é mais os pais. Quando a criança ela deixa a fase de criança e entra na adolescência, muitos pais entram em crise, falam que essa fase é difícil. Por quê? Porque a influência direta agora não é mais a influência dos pais, mas é a influência dos amigos, da escola, os amiguinhos do condomínio. E aí ela passa a ser influenciada por essas pessoas. Os pais deixam de ser os super-heróis da casa e aquele adolescente passa a sofrer influências externas e começa a questionar tudo aquilo que ele aprendeu na sua vida inteira. Então, por isso que deve haver uma coerência no ensino e na prática dos pais. Porque se não houver isso, vai haver um momento de ruptura. Isso é muito importante, isso é muito louco a gente entender. E ao mesmo tempo que nós somos influenciáveis, nós também temos um poder de influenciar. Às vezes você acha, mas eu nem tenho Facebook, tenho poucos seguidores no Instagram, eu não influencio ninguém. Não tenho canal no YouTube, né, Marcos Paulo? Não faço live no Facebook, eu não influencio ninguém. Mas eu quero te falar, meu irmão, que você sim influencia. As poucas pessoas, às vezes, que você se relaciona, você tem o poder de influenciar. Queira você ou não. Nós estamos sendo rodeados, como fala lá Paulo, por uma grande nuvem de testemunha, que estão observando tudo aquilo que nós estamos fazendo. E você sim influencia, você sim tem o poder de influenciar as pessoas que estão à sua volta. Você é um desses 5 que estão influenciando outras pessoas. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo ele vai falar um pouco a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, aqui está algo muito sério, que agora nós como cristãos, nós devemos observar a nossa conduta, a nossa caminhada. Nós não devemos ser motivados e guiados pelo nosso próprio egoísmo, pela nossa individualidade. É aquilo, eu faço o que eu quero e que se dane todos o que forem pensar de mim, eu não estou nem aí, eu quero é Deus, né? Tem uma música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, né? Lembrei dessa agora. E mano, isso é contrário àquilo que a palavra de Deus e que Paulo está falando aqui. Ele está falando, olha, prestem atenção em todas as coisas que vocês fizerem, porque tudo que vocês fizerem tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo que vocês fizerem, vocês não podem pensar apenas só em vocês, mas vocês devem pensar nos outros, vocês devem pensar no próximo. E esse é o nosso problema, por às vezes a gente não achar que a gente não influencia outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente liga aquele botão e vive a vida conforme a gente quer. E aí o nosso testemunho de vida passa a ser um testemunho medíocre, que não revela nada. E Paulo, ele deu a letra aqui, não faço o que é melhor apenas para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então, meu irmão, na nossa vida, agora como cristãos, a nossa responsabilidade é de entender, primeiro, que eu tenho o poder de influenciar. E que essa influência agora do cristão, ela deve ser uma influência que leve a outra pessoa a enxergar a Cristo, a Jesus Cristo na nossa vida. Quando as pessoas olham para você, olham para a sua conduta, olham para a sua vida, será que elas estão enxergando Cristo? Será que a sua vida aponta para a cruz? Ou será que ela está apontando para uma vida de devaneios, uma vida de excessos, uma vida de pecados, uma vida onde eu não tenho compromisso nenhum com a palavra de Deus? Porque tudo que nós fizermos, nós vamos prestar contas diante de Deus. E ai daquele que for pedra de tropeço para os meus pequeninos, é isso que fala Jesus. Ai de nós se nós formos pedras de tropeço. Ai de nós se a gente for como os hipócritas, que não deixam as pessoas entrarem nos céus, porque fecham a porta e colocam fardos pesados demais e não ajudam a carregar. Sejam meus imitadores. Agora Paulo chama a responsabilidade. Olha só, olha para a minha vida, veja como eu imito Cristo, e agora vocês devem fazer o mesmo. Usem esse poder que vocês têm para influenciar as pessoas, para levá-las para Cristo. Não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. Você é influenciado. E você também influencia. Então, como que nós iremos ter um ano melhor do que foi o ano passado, se a gente ainda está rodeado de pessoas que só nos levam para o buraco? A palavra de Deus fala que um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco junto, porque eles não sabem para onde estão indo. E às vezes, o ano passado, você caiu num monte de furada, porque você estava sendo guiado por um outro cego, por uma outra pessoa que não tinha compromisso nenhum com a palavra de Deus, apesar de se dizer crente, apesar de se dizer cristã. As pessoas com as quais você se relacionou ano passado não te fizeram crescer em nada na sua caminhada com Deus. E como que você quer ter um ano melhor? Como que você quer ter um 2019 melhor na sua vida? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós. As minhas atitudes e posicionamentos em 2018 levaram as pessoas para mais perto de Cristo? Quem andou comigo cresceu em Deus?
Quem andou com você o ano passado? Ela se chegou a mais perto de Deus ou ela se afastou? Ao ver a sua vida, ao ver aquilo que saía da sua boca, ao ver as suas prioridades, as pessoas que estavam próximas de você, elas eram mais animadas a querer conhecer a Cristo, ou elas eram desanimadas, desencorajadas, e elas eram colocadas num lugar onde as suas prioridades eram outras? Como que você influenciou? Como que as pessoas que andaram à sua volta e observaram a sua vida chegaram no final do ano? Essa é a primeira pergunta. Qual foi o seu papel de influenciador no reino de Deus? Você influenciou para o lado positivo ou para o lado negativo? Você foi da árvore que jorrava, você foi da fonte, aliás, que jorrava água boa ou jorrava água contaminada? Porque não pode da mesma fonte jorrar duas coisas. Como que você usou o seu poder de influenciar? E a segunda pergunta: as pessoas que eu decidi andar em 2018 me ajudaram a crescer? Elas me inspiraram a ser mais parecidas com Jesus? Aquelas pessoas que eu decidi andar junto, que eu falei, não, esse ano eu vou gastar a minha vida, o meu tempo, para andar junto com ela. Essa pessoa, ela te estimulou a ser um cristão melhor? Ou ela fez você virar um fofoqueiro maior? Ou ela fez você virar uma pessoa que só fala mal? Ou as pessoas que você decidiu andar, elas só reclamaram da vida? De forma que você começou 2018 animado, você começou 2018 naquele pique, mas de tanto andar com pessoas que sugaram sua energia e que roubaram tudo aquilo que Deus tinha colocado na sua vida, fez você chegar no final do ano exaurido, sem perspectiva nenhuma, sem chegar a lugar nenhum. Elas te inspiraram a serem mais parecidas com Jesus? As pessoas que você decidiu andar? Você precisa fazer essa avaliação. E por último, quanto eu me esforcei para andar com pessoas que me inspiram? Porque, meu irmão, deve haver um esforço. Não adianta eu falar, não, eu quero aprender, eu quero andar junto, mas você não aparece, você não dá as caras. Quem não é visto não é lembrado. É simples assim. Se você realmente tem o desejo de aprender, se você realmente tem o desejo de querer crescer e de querer aprender tudo aquilo que a pessoa que você decidiu andar junto é preciso haver um esforço. Um esforço, uma intencionalidade. No começo da minha caminhada, como o Ari comentou na outra vez que ele pregou, o Ari andava de bicicleta do lado do Luizote, para onde que era? Tubalina, do Planalto, pegava um morrão ali, para ser discipulado, para aprender. Eu, no começo também da minha jornada, eu estava em tudo, velho. Estava no pequeno grupo, estava no estudo, estava nos cultos. Eu queria aprender, eu queria mais, eu queria conhecer a Deus. As pessoas que me inspiravam, eu queria estar próximo. Não, o que você vai fazer? Não, estou indo. Não, para onde você vai? Não, eu vou. Não, o que você vai fazer? Não, eu estou junto. E eu não tive o privilégio de gente me mandar o WhatsApp perguntando como é que eu estava, não. Nem tinha, né? Se eu quisesse, eu tinha que ir atrás. Eu tinha que ir atrás. Por quê? Porque os caras estavam ocupados com um monte de coisa. E se eu quisesse realmente conhecer e crescer e aprender com aqueles homens, eu tinha que estar junto. Eu tinha que me esforçar. Tinha que haver uma intencionalidade. Então, enquanto você às vezes ficar só no quando eu tiver vontade, quando eu quiser, quando eu puder, meu irmão, esse tempo, essa hora nunca vai chegar. Enquanto você não mudar sua agenda completamente, você não vai priorizar aquilo que é importante.
Existem coisas na nossa agenda que a gente pode mudar, que a gente pode remanejar, e isso vai revelar, de fato, a nossa prioridade. Você quer fazer academia esse ano? Tem vários dias, vários horários. Para que você vai escolher quarta-feira, 7 horas da noite? Me fala. Se tem um estudo bíblico aqui. Eu fico assim de cara. Quinta-feira tem pequeno grupo, a pessoa marca outra coisa. Eu falo, velho, nossa, Deus do céu, dá paciência. Isso revela o quê? Que não quer. Não quer aprender, não quer chegar a lugar nenhum. John Charles Ryle, um bispo inglês que viveu em 1816, ele falou o seguinte: procure amigos que estimulem a orar e a ler a Bíblia. Será que você tem buscado pessoas que te confrontam, que te estimulem a orar mais, a ler a Bíblia mais? Ou você quer ser rodeado apenas de pessoas que vão massagear o seu ego, que vão bater nas suas costas quando você fazer merda, e vão falar, não, tá tudo certo, vamos embora. Mas amigos de fato colocam o dedo na sua cara, apontam o seu erro, te ajudam a caminhar, a levantar e continuam com você. E não se ofendem. E aí lá em Salmos, voltando lá no capítulo 1, continuando aí no versículo 2, eu queria chamar os meninos do louvor para a gente poder encerrar. Ele vai falar, ele vai continuar a respeito das promessas que estão reservadas para aqueles que escolherem, para aqueles que decidirem se cercar de pessoas que o levem mais próximo de Deus. No versículo 2, ele vai falar, ó, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos ele leva à destruição. Então, meu irmão, a partir do momento em que você decide andar e se cercar de pessoas saudáveis, que te levem para mais próximo de Cristo, pessoas que te estimulem a orar e a ler a Bíblia mais, você vai passar a experimentar as promessas que Deus tem para a sua vida. Você vai ser como uma árvore plantada junto a um rio. E essa árvore ela nunca vai secar, porque ela está conectada com o rio da água viva, que é Jesus. E ela vai dar o seu fruto. Você vai estar sempre com as folhas e com os frutos vivos, porque você anda com pessoas que te impulsionam para mais perto de Cristo. Isso não quer dizer que você vai abandonar pessoas, que você vai desistir de pessoas. Tem gente que a gente às vezes tem que desistir mesmo, porque elas não querem. E aí você vai ter que discernir em Deus quais são elas. Mas, até que ponto você é influenciado por essas pessoas que não te levam para Cristo? Às vezes você vai precisar fazer um intensivão. Você vai precisar de uma imersão na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, na comunhão dos irmãos, para você poder se fortalecer. E ao invés de você sofrer influências que vão te levar para o buraco, que vão te levar para mais longe de Deus, você vai ser daqueles agora que influencia. Você vai ser daqueles agora que ao ver uma situação que não condiz com a palavra de Deus, você vai apontar o caminho. Você vai ser uma sentinela. Você vai ser um homem e uma mulher onde as pessoas vão olhar e vão ver uma referência. Porque é para isso que nós fomos chamados, para ser luz do mundo e sal da terra. Amém?